Cristina, acho que é uma curiosidade do público geral e até mesmo uma espécie de fascínio quando a gente pensa sobre a trajetória de grandes líderes executivos e o caminho que vocês trilharam para chegar até lá, né? Você é hoje presidente da SAP para América Latina e Caribe, e antes de assumir a posição em julho do ano passado, você atuava até então como presidente da SAP Brasil. E é vista como também um grande nome, uma grande referência quando a gente fala sobre liderança aqui no país, né? Mas o que a gente também quer saber é como que a Cristina Palmaca era no início de carreira, né? Como que você era até chegar aqui. Faz bastante tempo, já faz mais de 35 anos, então eu acho que algumas coisas eu sou exatamente igual ao que eu era antes. Acho que tem algumas bases, né, do que eu sou, valores que realmente não mudaram, mas certamente acho que o mundo mudou, o cenário mudou e eu certamente, quando faço a reflexão do que eu faço hoje, certamente aprendi muito e tive a sorte de encontrar pessoas incríveis que impactaram a minha vida, a minha jornada, líderes, pessoas que trabalham comigo. E o meu foco sempre foi em como é que eu aprendo, né, com as pessoas que estão comigo, sejam, né, na liderança que eu posso estar olhando inspiradora, sejam líderes que eu não admiro e aí aprendo a não fazer aquelas coisas, né? Também tive algumas situações ao longo desses 35 anos de trajetória, mas eu acho que no final a gente conhecer e ser um pouco melhor do que você era antes. Acho que isso é importante, ter essa reflexão e um entendimento, né, dessa jornada. Eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 16 anos e trabalhei em grandes companhias, né, poucas e grandes companhias. Trabalhei na Philips, na área de Consumer Electronics, fiquei 15 anos, fui para a Compaq, que depois foi adquirida pela HP, fiquei 10 anos entre várias posições, inclusive os últimos 3 tocando a América Latina. Vim para a SAP, fiquei 1 ano, saí, fui para a Microsoft e estou aqui há quase 8 anos de volta na SAP. E cada vez que eu reflito, né, nessas passagens, eu acho que cada momento foram importantes e os mais desafiadores foram que me ajudaram a crescer e a me tornar uma executiva com visões diferentes. Então, acho que é um pouco dessa trajetória, cara, de fazer muitas coisas muito diferentes, ter coragem, ter pego projetos, talvez em alguns momentos que eu sabia que eu não tinha capacidade, nem a competência, nem o conhecimento, e ao mesmo tempo correr atrás. Então, acho que essas coisas não mudaram muito nesses 35 anos. Quando eu assumi a América Latina, eu falei, uau, será que eu consigo tocar? E eu acho que dar aquele frio na barriga de vez em quando é importante. Então, tem coisas que não mudaram, mas certamente a cada degrau que eu fui crescendo, fui aprendendo, me fazem, né, e me complementam melhor e talvez me ensinaram uma coisa, Carla, que cada vez eu conheço menos do que tem, né, de verdade acontecendo. Acho que dá essa tranquilidade de seguir um aprendizado constante. E quando a gente fala sobre a operação da América Latina e Caribe da SAP, você teve um salto também em termos de responsabilidade, né? Porque em números aqui são mais de 5 mil funcionários, mais de 48 mil clientes na região, né? E a gente sabe que pessoas, talentos, de fato, é uma grande preocupação das organizações, né? E falando de desafios, né? A gente sabe que a SAP é uma multinacional alemã, né? Então essa questão de perspectivas de diferentes culturas, acho que sempre esteve no radar, né? Mas quando você assume e está prestes a completar 1 ano, né, nessa novo cargo, essa multiculturalidade já te trouxe novas perspectivas para a sua liderança? Total. A SAP é uma empresa bem bacana, porque é alemã e a gente dá muito empoderamento para quem está no campo, porque tem um entendimento que onde as coisas acontecem são perto dos nossos clientes. Então, a gente sempre teve muita autonomia local, não é diferente agora olhando a América Latina, né, na época que eu estava liderando o Brasil. Então, já começa por aí, um grande respeito da diversidade cultural, da diversidade, né, dos diferentes países, idiomas. Então, a gente sempre teve um respeito muito grande. Eu falo que diversidade pode ser de gênero, né, de idade, racial, ele passa por um pilar que é o respeito, você respeitar como a pessoa é. Então, respeitar uma outra nacionalidade, uma outra forma de pensar, uma outra cultura. Acho que esse é um grande DNA quando eu faço essa reflexão sobre por que diversidade é tão nativo dentro daquilo que a gente faz dentro da SAP. Então, a gente tem vários programas que focam o tema, que colocam, né, luz em algumas preocupações que a gente quer acompanhar e quer sempre fazer melhor, mas acho que passa por isso.
E indo para a América Latina, a gente olha isso como uma grande região, a SAP é dividida em 7 regiões, então a América Latina é uma delas. Então a gente representa um bloco de países, mas são culturas completamente diferentes. Então você olha o que a gente faz e a forma que a gente, né, atua no Brasil é muito diferente do que você vai encontrar no México, na Argentina, na Colômbia, no Chile. A gente atua, né, no Caribe, são perspectivas muito diferentes. Então, eu já tinha trabalhado anteriormente com a América Latina, há muitos anos atrás, e certamente eu já reportava, né, dentro do grupo da América Latina, então muito contato com as pessoas, mas a coisa mais importante é respeitar, não é tentar mudar, né, a forma que cada um dos países enxergam ou atuam, né, frente a uma determinada situação, mas entender, respeitar e aprender com isso também, né? Porque nesse momento, você quando vai conversar com uma pessoa do México, tem toda uma hierarquia, uma forma muito mais educada de falar, assim como na Colômbia, e quando você vai na Argentina, é um pessoal muito direto e já, né, traz, né, à tona de uma forma muito transparente que se você não estiver preparado, você acha que tem um embate, mas não, é uma forma diferente. Então, eu acho que também garantir, por exemplo, que o meu time, né, regional tem essa diversidade é fundamental, porque ele tem que respeitar as culturas onde a gente atua, os clientes que a gente atua, então a gente atua em clientes, agora já somos mais de 50 mil clientes, são clientes de países diferentes, culturas diferentes, segmentos diferentes, então também tem cada um a sua peculiaridade, então acho que saber escutar, respeitar e tirar o melhor proveito disso, porque tem muita coisa bacana, né? A gente às vezes vem com preconceito que um país é melhor que o outro, é porque é grande, e às vezes você aprende, né, de situações muito pequenas, que é muito bacana, cara, nesses meses, né, viajando digitalmente, que também me abriu a possibilidade de visitar talvez países que eu talvez nunca iria, ou demoraria muito tempo para ir. Mas, por exemplo, quando eu fiz uma reunião com clientes ou imprensa, né, no Peru, na Costa Rica, Guatemala, não são lugares que eventualmente a gente vai com grande frequência, mesmo estando numa posição regional. E eles são ávidos, né, de escutar o que a gente tem para trazer, ávidos para falar o que eles estão fazendo, o impacto que geram naquela comunidade. E tem talentos incríveis em diversos países que eventualmente a gente não tem, né, mapeado como os grandes centros urbanos. Então, acho que isso é muito bacana, trazer esse conhecimento e, com isso, fazer com que a gente seja melhor como organização e como pessoas e como líderes, já que o tema aqui é liderança. Acho que esses aprendizados fazem com que a gente reflita como que a gente pode liderar melhor e aprender com esses talentos de diferentes culturas, idades que estão espalhados pela região. Cristina, você foi a primeira mulher a assumir a presidência da SAP Brasil e, sob a sua liderança, a operação aqui conquistou uma certificação EDGE para a igualdade de gênero. E com a sua promoção, a SAP Brasil promoveu também a Adriana Arolho, né, para o cargo e continuando aí um legado de mulheres na presidência, né? A gente sabe que, historicamente, o setor de tecnologia sempre foi mais preenchido por homens, por uma série de fatores, mas que isso tem mudado também nos últimos anos, né? Nesse sentido, a seu ver, é essencial para promover mais mulheres, o que é essencial, na verdade, para promover mais mulheres nas lideranças? É uma questão de mentoria, é uma questão de as empresas assumirem essa responsabilidade? Como é que você vê esse tema? Você tem que ter, na verdade, a gente sempre se preocupou com o tema de gêneros há muitos anos e você tem que garantir que você tenha uma boa presença em todos os níveis, né? Desde a entrada, mas garantir que os passos, né, que vão acontecendo, e todos os estudos mostram que, principalmente para as mulheres, quando vai afunilando, né, entre gerência, diretoria, vice-presidência, o número de mulheres começa a diminuir. Às vezes a base até começa boa, né, as pessoas que saem hoje na faculdade são muito mais mulheres, né, do que homens, então a base, ela até que sempre foi muito bem populada, mas os estudos mostram que vai afunilando e as oportunidades não vão acontecendo. E eu acho que é um mix de várias coisas, Carlos. Uma é mentoria, é garantir que a base, né, esteja lá, então desde que comece a representatividade para você garantir a ascensão das pessoas. Mas chega um momento da carreira que a gente tem que também abrir espaço para as oportunidades. Eu falo sobre diversidade há muitos anos, né? E confesso que, principalmente nos últimos 15, eu acabei focando mais. Antes disso, talvez eu não dava tanto foco ao tema, porque eu também estava
né, caminhando na minha jornada, e aí um momento, quando eu estava ainda na HP, eu recebi um convite para liderar o tema de diversidade. Eu falei, mas como é que eu vou agregar? Né? Assim, que acho que cada um tem que buscar os seus caminhos. E aí um grupo de outras mulheres que também não acreditavam que a gente precisava fazer alguma coisa, a gente se juntou para falar, se a gente teve essas oportunidades e estamos aqui, a gente tem que ajudar e ajudar também os homens a abrir essa visibilidade. Não é um tema só de mulheres, é um tema de homens também. Então foi aí que eu comecei a estudar um pouco, a ver como é que a gente, assim, onde limitava e como é que a gente ajudava essas meninas a crescerem, em diversos níveis. Então, um é abrir as oportunidades. Né? Às vezes eu faço vários processos de seleção, então às vezes você vê lá duas pessoas, um homem e uma mulher, então já começou a ter uma melhor participação e representatividade. Se o homem não está pronto, que normalmente as pessoas não estão prontas mesmo, porque elas estão crescendo, né? Então, você fala assim, o cara tem um super potencial, vamos apostar, né? E quando vem a análise da mulher, ela não está pronta. Então, assim, só nessa frase, você já desqualificou a pessoa, né? Porque os dois não estão prontos. Só que a forma que a gente normalmente coloca é diferente. Então, você precisa garantir que você prepare, dê mentoria, né? Coloque os assignments para a pessoa começar a se testar e mostrar, e quando tem uma chance, dá oportunidade. Quando a Adriana assumiu, ela era a melhor pessoa que a gente tinha. Ela estava já mapeada dentro do plano de sucessão, junto com outras várias pessoas, e ela era a melhor pessoa para assumir. Né? Já vinha numa jornada de ser a CEO da companhia, que é uma das áreas mais importantes que a gente tem. Então, ela estava pronta para assumir. Não estava pronta para a posição, mas pronta para assumir e trazer uma visão de, apesar dela ser mulher, ela é diferente de mim, que é ótimo, que é exatamente isso que a gente está buscando. Eu falo, é uma continuidade, mas sem fazer as mesmas coisas, é desafiar o status quo. A gente também trouxe uma pessoa, também uma mulher presidente para a SAP do México, agora, no início de janeiro, a gente fez uma mudança no México, eu fiquei lá um tempo acting, a pessoa escolhida que foi a melhor pessoa que a gente tinha, uma mulher. Então, a gente precisa dar oportunidade, não, tanto para a parte de gêneros, a parte agora que a gente está focando muito na inclusão racial, principalmente aqui no Brasil, é buscar esses talentos. Às vezes, a pessoa que você conhece não é que vai ser a peça mais importante para te complementar e complementar a estrutura. Então, você tem que trazer pessoas que pensem diferentes, que te complementam. E isso é um caminho, Carla. Quem sabe um dia a gente não fale mais sobre isso, a gente vai encontrando outras formas de abrir as cabeças, mas a discussão não é só de homens, né? Não só das mulheres, mas os homens também têm que ter esse olhar. Eu fico tão feliz quando eu faço discussões de organização e de plano de sucessão, e quando os homens vêm para mim e falam assim, meu time está aqui bem diverso ou não está, eu preciso trazer essas competências, preciso trazer mais representatividade feminina. Eu acho que isso que é bacana, quando isso sai naturalmente. E se eu posso inspirar, ajudar, não só dentro da SAP na América Latina, mas também muitos dos clientes que a gente acaba tocando, eu acho que esse é o caminho, e eu acho que mostrar o benefício que essa diversidade traz para os negócios. Você tem que refletir a sociedade aqui dentro, então eu acho que isso é a melhor forma. E nada melhor do que pelo exemplo, né, cara? Não adianta eu falar uma coisa e a gente não ajudar esses talentos a crescerem. Então, eu acho que essa é a forma que eu penso que é a forma que eu tenho feito e tem dado certo, e tenho, né, visto que muitos dos talentos que a gente começou lá atrás estão crescendo e estão se tornando profissionais incríveis, nos ajudando nesse caminho de crescimento. Bacana, deve ser bastante gratificante, né? Exatamente. E para fechar, Cristina, a gente sabe que o ano de 2021 promete ser tão desafiador como foi o ano de 2020, né? Então, assim, na sua visão, né, o que os líderes das organizações de diferentes tamanhos, eles devem ter em mente para esse ano? Eu acho que tem todo um preparo. Acho que 2020 foi um ano de grande aprendizado. Eu escutei uma vez uma pessoa falando que foi um ano perdido, e para mim foi um ano de muitos ganhos. Eu acho que de questionar muitas das coisas que a gente faz, da forma que a gente faz, o digital, né, incorporando dentro, né, do nosso dia a dia de uma forma intensa, mas que também vai ficar e talvez vai trazer muitos aprendizados para a gente se conectar de formas diferentes. Não tira o brilho do pessoal, mas nos dá uma perspectiva, né, diferente. Então, para mim, o 2020 foi um ano importante desses focos, muitas empresas falando desse lado humano, porque no final a gente está na casa das pessoas. Então, essa barreira
né, do trabalho para o pessoal foi totalmente quebrado. E a gente começou a entrar literalmente na casa das pessoas, vendo como é que era o seu dia a dia, era um filho aqui, um cachorro aqui, um gato lá, e mostra que a gente é um ser humano que trabalha, mas que você não precisa separar, né, de uma forma, porque você é exatamente a mesma pessoa. Eu nunca acreditei em uma pessoa que é incrível no trabalho e tem um montão, né, de outros comportamentos dentro de casa. Porque no final eu sou a mesma pessoa, tenho posturas diferentes, posso fazer de formas diferentes, mas no final do dia eu sou melhor quando eu trago o melhor, né, do que eu tenho em casa, do que o melhor que eu tenho na minha parte profissional. Então, acho que esse foi um ano que muito mais pessoas viram que isso é possível, a gente trabalhar nesse equilíbrio entre a parte pessoal, né, e a parte profissional. Então, acho que esse é o primeiro aprendizado. E também trouxe luz em outros temas que eu acho que são cruciais, né? Eu falei um pouco de saúde mental, que também fazem parte desse composto. Mais e mais empresas têm se preocupado sobre isso. Eu acho que isso é legal, porque mostra que o melhor profissional é aquele que está lá pleno, que você respeita, né, do ponto de vista mental, do ponto de vista das suas escolhas, né, se qualquer que sejam elas. Então, isso é super importante. E também colocou luz num tema que eu tenho aprendido muito também, sobre todo o tema da sustentabilidade, de como a gente faz negócios, né, de uma forma sustentável, o impacto, né, que a gente pode trazer na sociedade, do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de governança. Então, eu acho que isso também mostrou que sim, é possível ter grandes negócios, mas também respeitando o que vem pela frente, respeitando as próximas gerações e o que a gente vai deixar, né, de volta para o planeta. Então, olhando isso, não significa que a nossa vida vai ser mais fácil, né? Os líderes que são necessários nesse momento são talvez diferentes do que eram nos momentos que as coisas estavam tudo caminhando num sentido talvez mais, entre aspas, mais simples. Acho que também nos fez pensar em algumas competências que são importantes, de ouvir, de estar próximo, mesmo estando longe, mesmo estando digitalmente. Então, acho que a gente também está formando uma cabeça de líderes diferentes. Até porque a nova geração que está entrando, os milênios que estão chegando e vão fazer parte, né, do universo, né, de trabalho, basicamente 75% nos próximos anos, eles pensam diferente, que nos desafiem também. E eu acho que a gente, como líder, tem que incorporar isso. Então, acho que no final do dia foi um aprendizado. 2021 também vai ser desafiador, mas acho que a gente vai criando musculatura para ser cada vez melhor. E eu sou uma pessoa otimista, realista, e eu acho que a gente é o que faz isso acontecer, né? Não virar ninguém aqui e fazer o trabalho por nós, mas que a gente possa ser de verdade esse agente de mudança para um planeta muito melhor.